valor do som no cinema, eu acho que é igual o valor do ator, do diretor. O som participa intensamente. O som, quando é bem usado no cinema, ele participa e é valorizado e, enfim, aparece tanto como o ator principal de uma fita. Pode observar em muitos filmes aí, o diretor deixa o ator só em cena, mudo, sem dizer nada, então faz a aplicação sonora em cima daquela imagem para valorizar. E se é uma imagem dramática, ele procura dentro, acompanhando o som, utilizando o som como parte dramática, ele vai conseguir aí, sem dúvida nenhuma, um bom resultado, porque o som participa, assim como um personagem também. Este é o som do carro de bois de Vidas Secas. Esse som partiu da ideia de Nelson Pereira dos Santos em colocar na abertura do filme, para substituir a música, no caso seria o normal, colocar nas aberturas dos grandes filmes, um som que determinasse o sofrimento, a angústia do nordestino caminhando pelo sertão. E de comum acordo, trocamos ideias, então colocamos o som de Vidas Secas, o som do carro de bois, que marcou perfeitamente e tornou-se até antológico no cinema brasileiro. É um dos meus primeiros sons de arquivo. Antigamente, eu trabalhando em novelas de rádio, não tinha ideia de colecionar sons. Estava em mim guardar sons. Depois, quando fui convidado para sonorizar Mandacaru Vermelho, comecei então a guardar os sons que eu usava no filme, pois anteriormente tinha colaborado também em Rio 40 Graus. Eu apenas guardava como recordação do filme que tinha feito, não com a ideia de um dia ter um arquivo sonoro. Mas depois, com a produção do cinema brasileiro aumentando gradativamente e muitas produções surgindo, e estava numa época de cinema em que fazíamos, o cinema não era feito em som direto, e sim feito em dublado, havia necessidade de fazer uma pista sonora para mixar ao diálogo e a música. Então daí surgiu a ideia e o interesse de criar um arquivo. Hoje eu tenho uma média de 9.000 a 10.000 sons gravados. Esta é a etapa inicial do meu trabalho. Aqui na moviola, de posto com peão ainda mudo, eu faço o levantamento de todos os sons que o filme necessita. A abertura é um cavaleiro chegando à cidade. Então tem que ter aquele clima de atmosfera, no campo, o vento, o mugido de bois e as patas do cavalo. Depois dessa anotação, eu vou para o meu arquivo e recolho os sons todos necessários ao filme. Aqueles sons que eu não possuo, então sou forçado a sair à rua para gravá-los.
cotonete. O ruído do trem a vapor sair da estação, antigamente as novelas de rádio. Lembra da gente, seu Carlinhos. Adeus, adeus, lembra da gente. Com essa caixinha, eu faço o rangido de uma porta velha. Com essa caixa maior já serve para fazer o ruído de uma porteira rangendo. Essa caixinha eu construí para fazer o tic-tac de um relógio de parede. As outras caixinhas também, esta do rangido, esta outra do rangido de porta, também foram feitas por mim. Essa caixinha do relógio também serve para fazer o som de uma moeda cair no telefone de orelhão. Foi aqui nesse mesmo prédio, no dia 17 de agosto de 1946, que eu iniciei a minha carreira no rádio e posteriormente no cinema.
Aqui comecei como boy do Paulo Gracindo, que naquela época era diretor do departamento de rádio e teatro. Depois, com a convivência com grandes amigos aqui dentro, eu consegui aprender os primeiros passos na contra-regra dos ruídos de rádio e teatro com o grande Orlando Drummond. E dentre as grandes amizades feitas na Rádio Tupi, eu destaco uma que é muito importante, que é um velho companheiro premiado, grande sonoplasta do rádio, da televisão e agora do cinema também, o Walter Gastão Tardan. Prazer enorme tê-la aqui, Geraldo. Satisfação toda minha. Justíssima para você, né? Muito obrigado. Você sabe, Tardan, que nosso início foi quase que desco, né? Eu comecei como boy do Paulo Gracindo, você como boy do Fernando Lobo. Quanta coisa nós fizemos aqui. Que idade de programa de rádio teatro, não? Não, não é novela você sai com eu tudo me lembro aqui, aqui Teatro das Quatro. No rádio, a sonoplastia é aplicada em função do teatro cego, né? Você tem que apurar mais o som, apurar mais o ruído, porque você não tem uma imagem. Tem que construir um cenário. Construir um cenário para a mente do ouvinte. Já o cinema não, tem imagem. Apenas vamos colocar um som nessa imagem para reforçar esse cenário criado pela sonoplastia complementar, né? Exatamente. Assim como há espíritos que nos protegem, há também aqueles que nos agridem. Carlos Pereira Indústrias Químicas, Sociedade Anônima, apresentam... Extraordinário. Me dá aí uma cachaçinha. Tratava-se de Eloy Pincel, indivíduo mal encarado, conhecido em toda a cidade como beberrão inveterado, e de quem se dizia que costumava transformar-se em assombração, mula sem cabeça, em lobisomem. Ninia, vendo Eloy Pincel naquele estado, reagiu corajosamente. Não, vá-se embora. Não lhe vendo bebida alguma. Mas eu quero, pronto. Mas fica querendo. Eu não lhe dou nenhum cálice. Você tem que dar. Não tenho que dar nada. E vá-se embora, ouviu? Vá-se embora que eu não quero gente embriagada aqui dentro. Tá bem, eu vou me embora. Essa moça, você não me vende a cachaça, mas fique sabendo de uma coisa. Eu também não venho mais aqui nesta porcaria, mas quando eu morrer, você fique certa que eu hei de lhe aparecer, hein? Eu vou aparecer a você depois de morto, hein? É só esperar eu morrer. Ninia, como de costume, foi fechar as portas e janelas. Quando Ninia chegou à última porta, levou um susto tremendo. Assombrada com a presença do apavorante suíno, minha irmã ainda mais assustada ficou quando percebeu que naquele instante, na igreja próxima, o relógio batia as 12 badaladas da meia-noite. A polícia está procurando um engraçadinho que distribuiu 50 quilos de milho podre entre os bombinhos da cidade, causando um verdadeiro pânico entre a população. Enlouquecidos de dor, vitimados por uma impiedosa diarreia, os pobres animaizinhos estão dando maus cheirosos rasentes. Os índios brasileiros não se deixam escravizar. São corajosos e destemidos, preferindo a morte e a escravidão. Mas a cobiça dos conquistadores exige mais energia. O governador começa a agir.
valor do som no cinema eu acho que é igual o valor do ator, do diretor. O som participa intensamente. O som, quando é bem usado no cinema, ele participa e é valorizado e, enfim, aparece tanto como o ator principal de uma fita. Pode observar em muitos filmes aí, o diretor deixa o ator só em cena, mudo, sem dizer nada, então faz a aplicação sonora em cima daquela imagem para valorizar. Em cima da imagem dramática, ele procura dentro, acompanhando o som, utilizando o som como parte dramática, ele vai conseguir aí, sem dúvida nenhuma, um bom resultado, porque o som participa, assim como um personagem também. O mercado de trabalho para o técnico brasileiro no momento é muito bom. Haja vista a quantidade de filmes que tem que ser feito no Brasil. Está voltando no momento, agora de maneira mais apurada, com qualidade, o som direto que até então tinha sido afastado. Nós pegamos uma época muito grande só de som dublado, o cinema dublado. Foi quando eu entrei para o cinema. Mas antigamente, me faz lembrar agora, essa parte do som no cinema é muito negligenciada. Depois, com o surgimento do cinema novo, então as pessoas procuraram dar mais atenção à parte de som. Então os roteiros atualmente são feitos em função do som direto. E o técnico, então, já tem o seu trabalho mais elaborado, porque o roteiro foi feito em função do som e vice-versa.